Oi, queridos alunos do oitavo ano, como é que vocês estão? Aqui quem está falando é a professora Caroline de Filosofia. Eu espero que vocês estejam todos bem e vamos lá dar início à nossa aula. Hoje nós iremos iniciar o nosso segundo bimestre e o nosso assunto que vai reger toda essa unidade é empirismo. Lembra que eu falei muito dele na nossa última unidade sobre racionalismo? Que eu falei que havia uma outra corrente que iria pegar o racionalismo e iria completamente contra de suas teorias? Pronto, essa daí é o empirismo e aqui vocês vão saber a partir de agora. Vamos lá? Para iniciar essa aula, vocês peguem seus cadernos, caneta, estojo, post-it, corretivo, tudo que vocês vão precisar e bora lá. O empirismo, assim como os racionalistas, investigou problemas filosóficos quanto ao conhecimento. Qual seria a origem do conhecimento humano? Como esse conhecimento é adquirido? Quais seriam esses limites? Porém, ao contrário do racionalismo, como eu já disse a vocês, o empirismo enfatiza o papel dos sentidos e da experiência sensível no processo do conhecimento. Tato, paladar, audição, visão, e vocês vão sabendo um pouco mais. Bora lá! O contexto histórico do empirismo, qual é? Vamos saber. A palavra empirismo é usada para classificar as propostas surgidas no período da filosofia moderna, meados do século XV ao século XVIII, que defendeu a construção do conhecimento com base na experiência. A origem dessa corrente de pensamento é a palavra grega empiria, que tem sentido muito próximo ao de experiência em nossa língua. As propostas que adotaram a experiência como critério ou como guia para a verdade nesse período moderno e adotaram a importância da evidência e da confirmação. Os principais pensadores viveram na Inglaterra: Thomas Hobbes, Francis Bacon, John Locke e David Hume. Por isso que o empirismo é muito conhecido também como empirismo britânico, porque a maioria dos pensadores empiristas vem da Inglaterra. E quais são as principais características do empirismo? Vamos lá, devagarzinho para vocês entenderem. O empirismo defende que toda a nossa estrutura cognitiva, quando eu falo de estrutura cognitiva, eu falo sobre mente, conhecimento, raciocínio, todas essas questões. É formada com base na experiência prática, com base na experiência sensível, de modo que quanto mais intenso, mais rico, mais vasto, quando for maior a minha experiência, mais amplo, maior, mais vastos é o meu conhecimento. A experiência de que trata os empiristas, para vocês saberem, não é simplesmente uma situação vivenciada por uma pessoa, já que o estabelecimento do conhecimento requer que as experiências possam ser confirmadas, e isso envolveria minimamente que essa experiência teria que acontecer muitas vezes. A experiência que eu falo é a experiência sensorial. Por tratar de um conhecimento adquirido por meio dos sentidos, a preocupação com a certeza e a caracterização da evidência são temas muito recorrentes. A importância do mundo material para os empiristas aproxima suas reflexões de teorias de pensadores da ciência experimental, que obteve muitos avanços no mesmo período, como Francis Bacon, que eu falei logo no início. Ele é considerado o fundador do método científico moderno e deixa claro que a experiência é o elemento fundador do conhecimento. Ou seja, para Francis Bacon e para os filósofos do empirismo, só existe conhecimento quando há a comprovação, quando há a experiência. E disso aí gerou o que chamamos de método científico, de comprovação científica.
O conhecimento científico, em todo caso, só seria alcançado após o afastamento das fontes de equívoco e engano, nomeados por ele como ídolos, e aplicação de raciocínios indutivos. Como a gente ainda não sabe o que são ídolos, porque a gente ainda não estudou Francis Bacon, eu vou dizer para vocês que esse afastamento das fontes e dos equívocos significa que o conhecimento científico precisa com que eu faça uma forma que não possua enganos, que não possua dúvidas. Como Descartes tinha aquele método da dúvida, vocês lembram? Que para ele tinha que construir uma verdade indubitável. Todos esses filósofos também querem uma verdade indubitável, querem chegar num conhecimento verdadeiro, mas eles mudam o método. O método agora para Francis Bacon é o afastamento das fontes de equívoco e de engano, é não deixar nenhum rastro para que possa ter dúvida. É o método da experiência sensorial. E agora a gente vai conhecer alguns filósofos empiristas. O primeiro deles é Thomas Hobbes, para quem o conhecimento é advindo de experiência que é constituída pelo conjunto de graus do conhecimento. Ou seja, primeiro vem a sensação, depois a percepção, depois vem a imaginação e só assim se torna memória. Posterior a ele vem John Locke, para quem o ser humano é como uma tábula rasa, como uma folha em branco, e obtém conhecimento a partir do momento que vai vivendo e criando experiências, e consequentemente vai rabiscando e vai escrevendo essas experiências dentro dessa folha em branco. Francis Bacon, para quem o método filosófico e científico deve partir do método indutivo. Vocês lembram que para os racionalistas o método era dedutivo, era aquele método que eu deduzia o que estava à minha frente. O método indutivo é o que está à minha frente, traz algo para mim, que surge com base na observação de repetição de eventos. Já David Hume, que também é um filósofo empirista, para quem o conhecimento empírico é fruto do conjunto de experiências práticas que adquirimos com as vivências, e estas são uma espécie de baliza para determinar o modo como o ser humano entende o mundo e o que sabe dele. Então, gente, aqui foi só um resumo sobre o que é empirismo, as suas principais características e umas pequenas características sobre esses filósofos. As nossas próximas aulas, cada um será focada sobre como cada filósofo dele entende sobre empirismo. Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado, que tenham aprendido bastante e tirado todas as suas dúvidas sobre empirismo, já que eu falava muito na aula de racionalismo, porque infelizmente não há como falar sobre um sem falar sobre o outro, porque um é o oposto do outro, mas mesmo assim eles caminham para uma verdade indubitável, para um conhecimento forte, para um conhecimento seguro. Vocês estão entendendo, não estão? Tá bom, até a próxima aula. Fiquem em casa e estudem, tá bom? Copiem isso no caderno, por favor. Esse é um assunto novíssimo, tirado do forno, segunda unidade, chegando aí para vocês. Então, eu quero ver isso no caderno de vocês, tá bom? Bora lá! Tchauzinho e até a próxima aula.